galera, voltamos. Aliás, voltamos não, começamos, né? A nossa aula de biologia aqui pelo canal Educação. Hoje, que são 15 de setembro de 2022, nós estamos, portanto, com a nossa aula a partir de agora, primeira série do ensino médio. Deixa eu colocar aqui, habilitar a canetinha. Tá aí o objetivo da aula, né? Avaliar os riscos da ação antrópica sobre os ecossistemas, considerando os riscos e consequências para a saúde humana e ambiental. E para a gente poder entender essa questão de saúde humana, de problema ambiental, então nós vamos falar um pouco de conceitos básicos, porque envolveu aí a ação antrópica, né? Envolveu a ação antrópica. Então, quando a gente fala de ação antrópica, a gente obrigatoriamente tem que tratar sobre poluição e sobre impacto ambiental, né? E aí eu sempre gosto de dizer para o meu aluno o seguinte: saber o que é poluição e o que é impacto ambiental. Poluição, pessoal, é a introdução de um determinado, no ambiente, né? De um determinado tipo de matéria, energia, né? Que venha a alterar as suas propriedades. De qualquer forma, quando altera as propriedades, sejam propriedades físicas, sejam propriedades químicas, ou seja, propriedades biológicas, meu amigo, pronto, nós temos uma poluição. Então, essa poluição, ela tem uma consequência. E a consequência é o que a gente chama de impacto ambiental. Então, é como se a poluição fosse a doença e o impacto ambiental fossem os sintomas. Sintomas. E aí o impacto ambiental é o resultado, tá, dessa intervenção do ser humano. Esse impacto, pessoal, muito embora ele diga que pode ser positivo, vamos ser honestos, impacto positivo, meu irmão, do ser humano é negócio complicado. Impacto positivo é difícil, né? É muito difícil. Os efeitos dessa poluição, podem ser de dois tipos. Eles podem ser efeitos localizados, podem ser efeitos localizados, ou podem ser efeitos globais. Professor, tem diferença? Claro, lógico. Tem diferença sim, certeza. Efeitos localizados ou regionalizados são aqueles que atingem áreas, vamos dizer, próximas, né? Áreas que você não, você não vai ter alteração nenhuma em lugares mais distantes. Tá? Não tem. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cara instala uma indústria em Teresina, por exemplo. E aí essa indústria ela é instalada às margens do rio Parnaíba. Pronto, para a gente entender aqui. Ora, os efeitos dessa indústria, eles não vão ser efeitos muito... Não vai atingir outros lugares. Tá certo? Aí, quando você tem
vamos dizer, a indústria começando a poluir, né? Você tem... E aí essa indústria, ela começa, vamos dizer, jogando algum dejeto, alguma coisa ali naquele rio e vai prejudicar a cidade de Timon, né? Teresina aqui e Timon, como são cidades vizinhas, prejudica as duas cidades, prejudica dois estados, porque Teresina é Piauí e Timon é Maranhão. Aí nós estamos aqui em efeitos localizados. Mas quando eu falo de efeito global, meu amigo, é aquele efeito que implica em coisas bem mais complicadas. Porque, veja, meu querido, que vamos dizer, que você tenha participado dos problemas para esse efeito acontecer ou não, não importa. Uma coisa é fato, você vai sofrer com ele. Quer um exemplo? Efeito estufa. Efeito estufa é um exemplo clássico. Ah, mas eu não contribuí para o efeito estufa. Meu amigo, que você tenha contribuído para que o efeito estufa aconteça ou não, não interessa. O que interessa é que ele vai chegar até você, que você queira ou que você não queira. Se você puder fazer alguma coisa a favor, faça. Mas essa poluição, saindo do âmbito globalizado e chegando em algo mais regionalizado, mais localizado, nós temos aqui essa situação do saneamento básico. Aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo. Galera, presta atenção a isso aqui. Presta atenção. Me diga com sinceridade. Me fale aí com sinceridade. Isso aí, por acaso, é lugar para alguém viver? Me diga aí. Você sabe. Me diga, isso aqui é lugar de alguém viver? Não é não, gente. É claro que não é. É lógico. Olha aí, rapaz. Olha uma situação dessa. Aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não é lugar de alguém viver, gente. Vamos combinar. Pessoal, para um ser humano ter uma vida minimamente decente, ele precisa, pelo menos, ter 3 pontos básicos atendidos: água, esgoto e lixo. Isso faz parte do saneamento básico. Água, esgoto e lixo. Sem isso, não tem nem como conversar. Isso aqui são apenas alguns dados para você poder entender a situação. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas no mundo não tem, não tem acesso à água potável. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Imagina isso aí. Imagina isso aí. Né? Pessoal, se não tem acesso à água potável, a gente não pode nem começar a falar sobre alguma coisa de qualidade de vida. Eu acho que você concorda comigo sobre isso. Tenho certeza absoluta que você concorda comigo sobre isso. Por quê, professor? Porque quando a gente fala de saneamento básico, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de você ter, pelo menos, condições ideais ou mínimas, né? Porque ideal mesmo tem muita coisa faltando. Mas pelo menos condições mínimas para você poder sobreviver. Coisas que muitas vezes faltam eu coloquei aí 1 bilhão e 100 milhões de pessoas.
Meu amigo, é muita gente. Muita gente aí sem saneamento básico. 2,6 bilhões vivem sem saneamento básico. 1 bilhão e 100 milhões sem água potável, né? Água inadequada, falta de saneamento, custam 80% das doenças de países em desenvolvimento. Querem um exemplo? Brasil. Exemplo, Brasil. Meu querido, preste atenção, 80% das doenças de países em desenvolvimento poderiam ser evitadas. 80% poderia ser evitado. É muita coisa. Você monta toda uma estrutura de um serviço de saúde pública, né? E para atender 80% de coisas evitáveis. Por quê? Porque você não forneceu a essas pessoas condições mínimas, que é o saneamento básico. Diarreia mata por ano 1.400.000 pessoas. Meu Deus do céu, é muita gente. Malnutrição mata 860 mil crianças por ano. Você imagina um pai de família, uma mãe de família. Já não basta a dor diária de ver o filho sem se alimentar adequadamente, ter que conviver então com a dor eterna de que seu filho morreu por causa de uma nutrição inadequada. Cara, isso é assim, penoso, beira ao desespero, sabe? É um negócio incrível. E aí a gente vê, algumas vezes, assim, qual é o destino do esgoto de um modo geral? Qual é o destino? E vamos ver se esse destino adequado do esgoto está realmente sendo adequado. Por exemplo, por que rede de coleta e tratamento é importante para o bem-estar humano? Além do mau cheiro, que outros problemas o destino incorreto do esgoto provoca? Que consequências isso traz para a saúde da população? As pessoas que moram em locais com coleta de esgoto podem se prejudicar por conta daqueles que não possuem esse serviço? Claro que podem, né, gente? A gente sabe muito bem que podem. É óbvio. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Imagina aí. Imagina bem aí. Você tem, por exemplo, uma situação onde poderia existir um programa de saúde, um programa de governo, né? De saúde de governo, onde as pessoas, de um modo geral, né? As pessoas, de um modo geral, seriam atendidas adequadamente num serviço público de saúde, tá? E esse programa, que na verdade ele precisa ser implementado numa determinada ação de governo, precisa ser implementado, para que tudo possa acontecer adequadamente. Nem tudo acontece adequadamente, nem tudo. Então, isso é só para a gente ter uma ideia, né? Só para a gente ter uma ideia de como é que as coisas são. Olha só. Imagina bem aí. Esse programa de saúde, galera, ele é um programa, ele pode ser um programa, que isso aqui não é um exemplo de programa de saúde, é apenas dizendo que o programa de saúde é um conjunto de ações implementadas por um determinado governo, com um objetivo específico. Se nós estamos falando de programa de saúde, o objetivo é melhorar as condições de saúde. Não tem o que discutir. Para poder ser implementado isso, claro, depende da ação do governo, né? Depende da ação do governo.
Uma delas é levar às pessoas uma água de qualidade. Uma água onde você não tenha, por exemplo, nem contaminação e nem poluição. E por falar nisso, você sabe a diferença? Hã? Contaminação, pessoal, é quando você tem água com organismos, micro-organismos, que ali naquela água contaminam, estão contaminando aquela água. Isso é o que a gente chama de contaminação. A água está contaminada. Não importa, pode ser bactérias, pode ser protozoários, podem ser fungos, podem ser animais, a água está contaminada. Isso é contaminação. E poluição é quando você tem substâncias químicas ali que estão tornando aquela água inadequada ao consumo. Aí isso é poluição. Eu posso ter doenças decorrentes da ingesta de água que esteja, por exemplo, contaminada? Evidentemente que sim. Claro. Claro que eu posso ter, tá certo? Doenças tomando, por exemplo, água contaminada. Eu posso ter amebíase, né? É só um exemplo, para você ter uma ideia aí. Eu posso ter giardíase, eu posso ter ascaridíase. Tudo isso são exemplos, tudo isso são exemplos de águas contaminadas que podem gerar doenças para a população. E aí, como você não tem uma água adequada, por quê? Porque você viu que 1 bilhão e 100 milhões de pessoas não têm água adequada para o consumo. Gente, água é vida. Água é vida, meu amigo. O cara que toma uma água adequada, uma água boa, seja ela mineral, mas eu não posso comprar mineral. Tá bom, então compra um filtro, filtre a água, bote para gelar na sua geladeirazinha e tome. Uma pessoa dessa, ela está se privando de saúde. Uma pessoa dessa está se privando de saúde. Com certeza absoluta. Com certeza essa pessoa está se privando de saúde. Por quê, professor? Porque a água é saúde. Claro, obviamente. Água é saúde. E essa água, ela é tirada de onde originalmente? Do meio ambiente. Ora, se ela é tirada originalmente do meio ambiente, então me diz uma coisa. O que é então que a gente entende, como interpretar? Porque nós começamos falando de quê? De problemas de ações, por exemplo, do homem, que vão poluir o meio ambiente, que vão fazer com que esse meio ambiente se torne impróprio para o uso. Claro, não todo ele, pelo menos por enquanto, mas boa parte dele. Boa parte dele. Tá bom? Então, o ambiente, na verdade, pessoal, é a totalidade do planeta e os elementos que o compõem. Sejam esses elementos físicos, os elementos químicos ou biológicos. A gente só pensa que meio ambiente, não, meio ambiente é o lugar onde eu vivo. Sim, é o lugar aonde você vive. Mas não é só isso. Meio ambiente tem a ver com a presença naquele ambiente onde você está de animais, vegetais, bactérias que você não está vendo, mas que estão ali, protozoários que você não está vendo, mas estão ali, fungos, etc. Então, isso é o que a gente chama de meio ambiente. E quando você causa um problema para esse meio ambiente, você está causando um impacto ambiental. Beleza? Então, professor, se eu não vou causar esse problema para o meio ambiente, o que então que eu devo fazer? O que você deve fazer é o uso de um desenvolvimento sustentável.
Beleza? O uso do desenvolvimento sustentável. Práticas sustentáveis de desenvolvimento. Práticas sustentáveis de desenvolvimento. Isso é o que vai fazer com que o meio ambiente seja salvo. Não tem outra forma. Veja, todos nós já sabemos que... Me põe na tela aqui, por favor, Dornelles. Todos nós já sabemos que, vamos dizer, fazer uso de maneira abusiva desse meio esgota os recursos do meio que nós temos. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso, que levar a vida do jeito que a gente está levando, fazendo uso desses recursos do meio, esgotando-os, com certeza absoluta, não vai resolver nosso problema. Com certeza absoluta. Pelo contrário, vai agravar, vai piorar, sobremaneira. E aí, professor? O que é que eu tenho que fazer, então? Praticar desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, pessoal, tem a ver com o quê? Tem a ver com você. Ah, não, mas professor, vamos combinar. Não, professor, eu deixar de lavar a minha calçada, eu deixar de tomar um banho depois de um dia inteiro de trabalho, professor, eu tenho condição de pagar minha água, professor. Eu quero tomar esse banho, eu preciso. Ó, professor, só eu, peguei um copo descartável, joguei do lado da rua, joguei na rua, vamos dizer, do meu carro por fora, né? Vamos colocar assim. O senhor acha mesmo que eu coloco o meio ambiente em risco? Só você não. Mas acontece que muita gente faz. E a prática de desenvolvimento sustentável tem que partir de cada um, ou do contrário, nada acontece. Então, desenvolvimento sustentável é você fazer uso dos recursos que o meio te dá agora, sem que esses recursos se percam no futuro. Show? Lindo? Vamos para a próxima? Põe na tela, por favor. Muito bem. Então tá aí, ó. Poluição do ar, mostrando de um lado e do outro os chamados efeitos de ação antrópica, os efeitos ambientais. Antrópico, pessoal, quer dizer de origem a partir do ser humano. Não foi o ser humano que construiu essas indústrias? Lógico que foi. Então, se ele lança para o meio todos esses gases, que aí, com certeza, a imensa maioria é de gases de efeito estufa, sobretudo o CO2, eu te pergunto, isso não vai ter efeito? Obviamente que vai, gente. Claro que vai. Isso aí vai ter efeito, sim. E são efeitos graves, né? Para o meio. Como eu disse a você, quer você tenha contribuído para que isso aconteça, quer você não tenha contribuído, uma coisa é fato. Quando você tem efeitos globais, meu amigo, isso daí chega para todo mundo. Nem que você diga, mas eu não contribuí. Não importa, meu amigo. Vai chegar para você também, tá? Vai chegar para você também, não tem jeito. Olha outro exemplo aí. Olha outro exemplo, né? Poluição dos rios e dos lagos. Rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui foi feito por uma só pessoa? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, muita gente faz uso dessa,
vamos dizer, do lixo, jogando em lugares que, num primeiro momento, não, rapaz, isso aqui não tem problema não, joga bem ali, que não tem problema nenhum. Mas que lá na frente, você vê o reflexo daquela ação sua. Lá na frente você vê o reflexo da ação sua. Outro exemplo aqui, buraco na camada de ozônio. Né? É outro exemplo. Meu amigo, o ozônio, a camada de ozônio é responsável por reter os raios solares. Vai chegar mais raios solares até você, que vai prejudicar muito, muito todos nós. Então, é óbvio, é claro, que se nós falarmos em uma coisa chamada ação antrópica, meu amigo, o ser humano está normalmente no meio de tudo. É difícil você encontrar, por exemplo, algum tipo de ação bem pesada, como a gente vê, de efeitos já bem mais complicados, em que o ser humano não está no meio. Meu amigo, é difícil, viu? Na imensa maioria das vezes, o ser humano está bem no centro do problema. Poluição da água do mar. Meu irmão, olha aqui um exemplo. Aqui é um caso em que o cara, não sei onde é que foi isso aqui, porque esse aqui é uma imagem de domínio público, mas olha aí, ó. Um esgoto. A julgar pelo tamanho da boca do esgoto aí, né, não deve ser esgoto de indústria. Não deve ser. Deve ser esgoto doméstico. Ah, mas esgoto doméstico, professor? Professor, mas eu jogando no esgoto doméstico no mar, o senhor quer dizer que isso vai causar problema, professor? Meu querido, deixa eu dizer um negócio a você. Deixa eu dizer uma coisa a você. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é exatamente isso que acontece. Daqui a um tempo, essa área aqui próxima dessa região vai estar toda contaminada e imprópria para o banho. É assim que contamina. É assim que polui, desculpa. Crescimento urbano exagerado, né? A gente está vendo aí acontecendo. Desmatamento. Cara, desmatamento é demais. Meu amigo, os três últimos anos, mais ou menos, 3 últimos anos, nós tivemos um intenso desmatamento. Um intenso desmatamento no nosso país. A gente viu áreas enormes sendo desmatada por várias razões, né? Várias. Por exemplo, razões como você abrir espaço para o plantio de pasto para criar gado, exemplo. É um exemplo. Você gerar uma condição, né, por exemplo, de invasão de uma determinada área para plantar outro tipo de cultura. Não, porque isso aqui não me interessa. O desmatamento para se tirar madeira e poder vender, porque madeira é caro. Madeira é caro. Não é barato, não. Ou seja, gente, nós temos aí, exemplo é o que não falta. Não falta para a gente, não. Exemplo de ação humana fazendo isso. O país ficou feio, cara, no cenário internacional nos últimos anos, em função do desmatamento. A gente sabe disso. A gente sabe disso. O negócio ficou feio. Poluição dos solos, como você está vendo do lado direito. Do lado esquerdo aqui o desmatamento, ó. Do lado direito, poluição dos solos.
Professor, como é que eu resolvo? Eu tenho como resolver, por exemplo, o problema do desmatamento? Tem, claro que tem. Lógico. Como é que eu resolvo isso? Reflorestando, né, meu amigo? Professor, mas eu teria como, por exemplo, né? Eu desmatei uma determinada área, eu consegui autorização para aquela determinada área, e eu, depois disso, fazer, depois que eu desmatar, eu reflorestar, quer dizer, eu plantar, porque assim, se eu só desmato, eu só tenho perda de cobertura vegetal, mas eu não planto nada não, porque demora muito. Meu amigo, lugar de onde só tira, não bota, uma hora acaba. Outra coisa, o desmatamento no Brasil já existe de anos e anos aí. Se cada vez que você tivesse tirado uma árvore, tivesse plantado, o impacto disso no meio era muito menor, né? Era muito menor, lógico. Como é que eu resolvo aí estudos demográficos, educação ambiental? Aqui é um dos pontos mais importantes. Sem educação, meu amigo, não tem como. Não tem como. Buraco na camada de ozônio. Como é que eu resolvo isso? Substituindo gases que provocam esse buraco. Como, por exemplo, substituindo o butano e o propano. Em relação aos chamados CFCs, clorofluorcarbonos, que são os responsáveis pela abertura de buracos na camada de ozônio. Outro problema grave, poluição do ar, meu amigo. Tem cidades em que o cara não consegue nem respirar. Ele não consegue nem respirar direito. Por quê? Usa máscara não é por causa de Covid, não. Usa máscara por causa da poluição. Meu amigo, isso é sério, isso é muito sério. Você ter, cara, problemas de poluição do ar, se dá muito, sabe onde? Em cidades bastante desenvolvidas do ponto de vista industrial. Cidades industrialmente desenvolvidas. Cidades onde você tem um grande parque automobilístico, quer dizer, parque de automóveis, muitos automóveis trafegando naquele local. É exatamente isso aí que eu estou falando. Isso é sério, rapaz. A eliminação de gases de efeito estufa provocam no meio problemas graves. Gravíssimos. Por causa do efeito estufa e por causa de gases que são inapropriados para você respirar. Querem um exemplo? Volta aqui para mim, por favor, Dornelis. Pegar um exemplo aqui para você. Você pega, vai bem aqui na Frei Serafim, quem conhece Teresina aqui sabe, ou vai lá na Praça Saraiva, pega uma folhazinha daquele pé de figueira, arranca e passa a tua mão assim, ó. E aí tu olha teus dedos, a cor que fica. Fica da cor do meu relógio aqui, ó, pretinho. Sabe por quê? Ali é fuligem, substâncias que saem do escapamento de veículos automotores. Ali tem muito ônibus trafegando, carros demais. Pois é, se aquilo fica preso lá na folha, por que você não inala aquilo, não respira aquilo? É claro que respira. Então você acha que um ambiente contaminado é bom para você? Nós vamos para o intervalo agora, são 3 minutos, e eu volto na sequência, continuando esse conteúdo. Até já.